Salve galera do canal do Medeiros, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Bom, Vasco 2, Botafogo 0, partida doida, cara, partida realmente impressionante, inacreditável, e a gente vai falar um pouco sobre esse clássico aqui que terminou com a vitória do Vasco e o Botafogo com 2 a menos durante boa parte da partida. Né? Já tinha perdido aí um jogador que foi o Adrielson logo no início do primeiro tempo, que complicou muito o estilo de jogo do Botafogo, e aí depois ainda teve a expulsão do Rafael no final do primeiro tempo, e o jogo 0 a 0, tá? O Vasco só conseguiu fazer o seu primeiro gol no segundo tempo, com o Alex Teixeira de cabeça, e aí depois o Pedro Raul também de cabeça conseguiu liquidar a partida no segundo tempo, 2 a 0 para a equipe do Vasco. O Botafogo acaba perdendo o seu primeiro clássico em 2023. O Botafogo também não perdia para o Vasco fazia tempo, mas realmente uma partida atípica. Uma partida realmente que a gente tem que ter até muita calma para a gente falar. Tudo que o Botafogo não teve, né? Calma na partida de hoje, mas a gente precisa ter calma para a gente não cometer injustiças por aqui. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. O canal do Medeiros está todos os dias por aqui no YouTube, conversando com vocês, torcedores do Botafogo, notícias, opiniões, informações em primeira mão, sempre vocês vão encontrar por aqui, beleza? Se inscrevam no canal e deixem o like, além de comentar bastante. Bom, o início do jogo, assim, eu tinha feito um vídeo pré-jogo aqui com vocês e já tinha comentado que no papel o time do Botafogo é melhor do que o time do Vasco, é um time mais pronto, isso qualquer vascaíno eu acho que até concorda, o botafoguense concorda, o vascaíno concorda, o próprio treinador, o Barbieri, concorda com isso, ele diz que o Vasco está no começo do trabalho, pede paciência para a torcida do Vasco, mas eu também disse no vídeo pré-jogo que clássico você não tem como ficar apontando favoritismo para um lado ou para o outro. Até porque clássico, as duas camisas entram em campo, são 2 times grandes e é 11 contra 11. Né? E o jogo de futebol ele tem algumas nuances, né? Tem algumas situações que acontecem no jogo de futebol que você pode mudar o rumo do jogo, mudar o contexto do jogo assim, de uma hora para outra. O Botafogo entra em campo muito pilhado, né? O Botafogo entrou em campo muito nervoso e por vezes até sem cabeça. E o Adrielson, zagueiro do Botafogo, que não costuma cometer faltas. A gente elogia o Adrielson aqui, porque o Adrielson é um zagueiro que não costuma cometer faltas, que dirá tomar cartões. E aí, logo no início do jogo, o Adrielson perde a cabeça depois de um lance que o Matias Galarza, volante do Vasco, acaba empurrando ele perde a cabeça, empurra o Galarza, já toma um cartão amarelo. Só daí já era uma situação atípica, porque o Adrielson não tem esse estilo. O Adrielson é um tipo de jogador totalmente diferente do que aconteceu com ele hoje. Inclusive, ele precisa ser cobrado pelo técnico Luiz Castro, cobranças internas, obviamente. O Luiz Castro não precisa, via público, dar esporro no Adrielson, mas internamente o Adrielson precisa tomar um esporro pelo que ele fez hoje. Isso não precisa se repetir. Né? Isso não pode se repetir, na verdade. Ele entrou no jogo muito pilhado, perdeu a cabeça com uma situação do Matias Galarza e depois ele é expulso num lance onde o Alex Teixeira sai na cara do gol e ele puxa o jogador. Sabendo que ele tinha amarelo, ele vai lá e puxa o jogador, né? Numa situação em que, se ele deixasse o Alex Teixeira ficar cara a cara com o Lucas Perry, das duas situações iriam acontecer uma só. Ou o Lucas Perry ia defender, ou o Alex Teixeira ia fazer o gol. E mesmo que o Alex Teixeira fizesse o gol 1 a 0, o jogo ia ficar 11 contra 11 e o Botafogo tinha totais condições de empatar e virar a partida 11 contra 11. Mas não, ele vai lá, puxa o Alex Teixeira com 11 minutos de partida, já tinha cartão amarelo e é expulso. Acaba com o jogo do Botafogo. Botafogo que é um time que gosta de ficar com a bola, Botafogo que é um time que gosta de sair jogando curto,
O Botafogo que é um time que gosta de propor o jogo. O Botafogo tem que mudar totalmente o seu estilo, tem que mudar tudo. E aí entra o Felipe Sampaio, sai aí o jogador do ataque para entrar um zagueiro e muda totalmente a configuração da equipe. O Botafogo fica com 10 em campo. O Vasco vem para cima, mas não consegue, mesmo assim, não consegue fazer o gol no Botafogo. O Botafogo ainda sustenta o primeiro tempo praticamente todo. Pedro Raul perdeu gols realmente feitos, né? O Pedro Raul perdeu realmente uns 2 gols aí na cara do gol no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer o gol. O Vasco, não é só o Pedro Raul também que perdeu o gol, o Vasco perdeu outros gols, o Botafogo se defendeu bem no primeiro tempo, mas enfim, não conseguiu abrir o placar. E aí no final do primeiro tempo, o Botafogo mais uma vez se destempera, perde mais ainda a cabeça, num lance onde a gente precisa comentar aqui, o árbitro foi errado no lance. Não foi pênalti do Joel Carli no jogador do Vasco. Não foi pênalti. Era um lance para ser decidido no campo. E o juiz errou. O juiz muito fraco, muito fraco. O juiz não tem cacife para apitar um clássico. Tu vê que o juiz estava nervoso dentro de campo, tu vê que o juiz não tinha experiência alguma para segurar a barra que é um Vasco e Botafogo, a barra que é um clássico desse tamanho. O juiz estava totalmente nervoso, totalmente perdido, tomando decisões erradas o tempo inteiro. E aí o juiz tomou mais uma decisão errada, que foi marcar um pênalti inexistente a favor do Vasco. O VAR precisou intervir na situação e aí vem mais uma situação do Botafogo de perder a cabeça, de destempero. O Rafael tentou dar um soco ali, depois algumas imagens acabou até mostrando que o Rafael nem acertou o jogador do Vasco. Quem na verdade acerta o jogador do Vasco é o Joel Carli, que dá um tapa no jogador, na cara do jogador do Vasco, e aí o jogador do Vasco cai no chão, obviamente, sentiu o contato aconteceu, o jogador cai no chão querendo o vermelho, e a imagem está ali para ser mostrada. Acabou que o Rafael se destempera mais ainda, começa a dar soco no ar, começa a ter uma atitude como se fosse alguém brigando, um cara de torcida organizada, dessas que gosta de brigar aí com os outros, sabe? Não foi uma atitude de profissional do Rafael, não foi uma atitude de um jogador do Botafogo, né? De um jogador que tem que ter a cabeça no lugar. Perdeu totalmente a cabeça, é outro jogador que precisa ser cobrado internamente pelo que ele fez hoje, né? E o Botafogo tem aí o segundo jogador expulso na partida. E aí, cara, não tem mais jogo, velho. Não tem mais jogo. Acabou o jogo a partir dali. O Botafogo estava segurando até muito tempo o empate. Estava segurando muito tempo o empate. É muito difícil você jogar com 1 a menos. Com 2 a menos é impossível. Não tem tática que permite você sustentar mais do que meia hora com 2 jogadores a menos. O Botafogo entrou no segundo tempo com a formação 4-4-0, essa era a formação do Botafogo, né, com 2 linhas de 4 e ninguém lá na frente para pressionar, e o Vasco veio para cima, o Vasco naturalmente acabou conseguindo os seus gols, né, acabou saindo ainda de cabeça, nem foi jogada trabalhada, foi uma jogada de bola aérea, né, o Botafogo correu bastante, a gente não pode reclamar da equipe do Botafogo em relação a se doar em campo. O Botafogo correu demais, os jogadores que ficaram em campo, o Tietê foi um absurdo, correu muito. O Lucas Perry, apesar do jogo ter sido 2 a 0, graças ao Lucas Perry, esse jogo não foi uma goleada, ele fez várias defesas difíceis, o Lucas Perry agarra muito. Eu continuo com a minha teoria de que vai ser muito difícil o Gatito Fernandes voltar para esse time titular do Botafogo. O Lucas Perry é um ótimo goleiro e cada jogo ele prova isso. Então assim, acabou sendo um jogo totalmente atípico. Eu me surpreendi negativamente com o destempero do Botafogo, com a parte psicológica do Botafogo muito fraca hoje. Entrou pilhado, entrou nervoso, entrou sem ter o mínimo de cabeça e entrou sem ter o mínimo de experiência para jogar um clássico contra o Vasco. O Matias Galarza é um moleque novo e conseguiu fazer o Adrielson perder a cabeça. E depois o Rafael, que é um jogador de 32 anos,
perdeu a cabeça também. Então assim, o Botafogo tem jogadores experientes, mas que hoje entraram nesse jogo como se fossem jogadores de 15, 16 anos. Jogadores sem experiência, jogadores sem cabeça, sem maturidade. Então que sirva de exemplo esse jogo de hoje. O Botafogo perdeu um jogo, beleza, não somou pontos, continua em segundo lugar. O Vasco entra no G4, mas temos ainda mais jogos pela frente. Semana que vem, sábado que vem, tem clássico contra o Flamengo. Fica a preocupação. Um jogo desse contra o Vasco, um clássico contra o Vasco, os jogadores entraram assim, dessa forma, sem cabeça, totalmente nervosos, que dirá semana que vem contra o Flamengo, um outro clássico regional, contra um outro rival do Rio de Janeiro. Né? Então tem que botar a cabeça no lugar e jogar bola, gente. Chega dessa história de ser expulso, de ficar brigando dentro de campo. Não pode confundir raça com violência. Tem que ser raçudo, tem que dar o sangue dentro de campo, tem que ter vibração dentro de campo, mas não pode perder a cabeça e ser expulso, bater nos outros e prejudicar o time. Então, primeira coisa a se pensar para o clássico da semana que vem é isso. Botar a cabeça no lugar e jogar bola. Entrar em campo para jogar bola, não é entrar em campo para tentar dar porrada nos outros, é ser desleal dentro de campo. Dito isso, eu espero que na semana que vem tenhamos um árbitro FIFA, né? Tenhamos um árbitro que realmente seja mais qualificado para um jogo da grandeza de um Botafogo e Flamengo, porque hoje, mais uma vez, a FERJ, essa federação que não respeita os seus federados, essa federação que não liga para os seus federados, colocou um árbitro inexperiente, colocou um árbitro que não tem experiência para apitar um clássico desse tamanho como Vasco e Botafogo. Não vou só colocar a culpa no árbitro, ele errou bastante, mas o Botafogo também errou muito, principalmente na parte psicológica. O jogo, com 11 minutos, já estava decidido. Estava muito claro que o Vasco realmente ia ser o vencedor dessa partida, porque com 11 minutos o Botafogo resolveu deixar de jogar bola e apelar para a violência. Tá bom? Então é isso. Que sábado que vem a história do clássico seja diferente e eu possa estar conversando aqui sobre futebol. Que eu não fale aqui sobre violência, que eu não fale aqui sobre destempero, sobre perda de cabeça do Botafogo dentro do campo. Beleza? Então vamos embora lá, que Adrielson e Rafael tomem os seus puxões de orelhas do Luiz Castro e de toda a comissão técnica, de toda a diretoria. Sábado que vem tem mais, tem Botafogo e Flamengo no Campeonato Carioca 2023. Um abraço e até a próxima.